Olá, pessoal! Continuando nosso estudo sobre planta baixa, iremos agora aprender como representar as paredes em uma edificação representada numa planta baixa. Então, aqui nós temos a representação simplificada da nossa planta baixa, como nós vimos no vídeo anterior, onde nós temos as paredes, portas, janelas, representação do piso e também aí a projeção da cobertura. Com relação à representação das paredes de uma edificação em uma planta baixa, nós vamos ter que a representação das paredes será feita por meio de linhas paralelas e o espaço entre essas linhas paralelas irá corresponder à espessura das paredes. Então, essas linhas é como se a gente estivesse, na verdade, desenhando o contorno externo das paredes. E aqui ao meio, que seria o material que de fato vai formar essas paredes, Então, nós temos que a largura das paredes será representada por meio de linhas paralelas. Então, é como se a gente estivesse desenhando o contorno dessas paredes aqui que irão formar nossa edificação. Nós temos ainda que, para poder representar e entender melhor essa questão da espessura das paredes, que entender que a distância entre esses segmentos de retas, nessas linhas paralelas, irão depender da composição da estrutura da parede. Ou seja, vai depender do tipo e das medidas do material que está sendo utilizado, vai depender da disposição dos tijolos e também da espessura de revestimento que será utilizado aí, para revestir de fato os tijolos, o material que está sendo formado a parede. A gente considera, que essa espessura de revestimento aí é de aproximadamente 2,5 centímetros para cada face, ou seja, para cada lado lá da minha parede. Então, o padrão que a gente geralmente considera devido ao tipo de material, que é o mais comum de ser utilizado, é de 0,15 centímetros, mas iremos entender melhor como que a gente chega a essa medida. Então, aqui nós temos os tipos de tijolos mais utilizados, Então, nós temos o tijolo comum, onde ele tem medidas de 20 centímetros por 5 por 10 centímetros. E temos o tijolo furado, onde ele vai ter 20 por 20 por 10 centímetros de largura. Sendo assim, se nós considerarmos que nós vamos ter aí o reboco, o embolso, o chapisco, nós consideramos, como eu acabei de falar anteriormente, que para cada lado da minha parede nós vamos ter 2,5 de acabamento, considerando ainda que a gente ainda pode ter algum acabamento com massa, com tinta ou então textura. Então, a gente considera que para cada lado da nossa parede, nós vamos ter aí um acabamento de 2,5 centímetros. Então, se a gente pegar nosso tijolo comum, onde ele tem 20 por 5 de altura por 10 de largura, se a gente for colocar o nosso tijolo nessa disposição, neste sentido, considerando os 10 centímetros, eu iria ter 10 centímetros mais 2,5 para um lado, 2,5 para o outro lado. Então, eu teria que a minha parede iria ficar aí com a espessura, a largura final de 15 centímetros, que é justamente a largura mais utilizada para a representação, para a construção, de fato, de edificações. Se a gente considerar que vai ser utilizado o tijolo furado, ele tem 20 por 20 e 10 aqui de altura. Mas se ele for colocado na disposição na vertical, considerando os 10 centímetros, e aí, considerando ainda a espessura do acabamento de 2,5 para um lado e 2,5 para o outro, nós vamos ter também a largura final da nossa parede de 15 centímetros. Então, nós temos, falando basicamente de paredes de tijolo comum, ela pode ser disposta, pode ser confeccionada na espessura de um tijolo. Então, a gente considera o comprimento maior, a medida maior do nosso tijolo comum, que seria 20, considerando 2,5 para cada lado. Então, a parede iria ficar com a espessura final de 25 centímetros, paredes utilizadas aí, como paredes externas, às vezes sem colunas.
Se a gente considerar o tijolo comum disposto na parede, né, na espessura de meio tijolo, ou seja, considerando ele, né, na espessura aqui de 10 centímetros, nós vamos ter 10 centímetros mais 2,5 para cada lado, então nós teríamos aí uma parede de 15 centímetros. E podemos ainda colocar o nosso tijolo comum, né, na forma de parede de tijolo espelhado, que seria aqui, né, ele como se fosse de lado, na vertical, considerando a espessura de 5 centímetros. 5 centímetros mais 2,5 para cada lado, nós teríamos então uma parede de 10 centímetros. São paredes utilizadas, né, para algumas situações aí, algumas exceções, como divisórias internas, de box, de banheiro, ou então até cozinha americana. Já se a gente considerar a parede de tijolo de cerâmica, né, o tijolo furado, que ele teria lá, como a gente viu, 20 por 20 por 10, se a gente colocar ele no formato, né, na disposição da espessura de um tijolo, né, que seria considerando 20 aqui, de 20 centímetros, considerando que depois nós vamos ter o acabamento para um lado e para o outro de 2,5 para cada lado, nossa parede final ficaria aí com 25 centímetros, né? Utilizada aí em baldrame. Já na disposição na espessura de meio tijolo, né? Considerando que ele vai ter aqui apenas os 10 centímetros e considerando o acabamento para um lado e para o outro, ficaria aí uma parede, né, de 15 centímetros, utilizada para paredes internas e externas, que é a utilização aí mais comum, a mais usual. Então, aqui nós temos, né, apenas ilustrações de outros tipos de tijolos utilizados atualmente, como o tijolo ecológico, o tijolo estrutural, que ele acaba gerando economia no custo final, né? Esses tijolos eles facilitam para que sejam passadas, sejam dispostas aí tubulações, como também a parte de ferragem, né? Então, eles acabam facilitando, né? Por isso que estão cada vez mais sendo utilizados atualmente. Temos ainda, né, o tijolo adobe ou de terra crua, que é aquele tijolo formado basicamente por terra, por fibra e água, onde eles são misturados, esses elementos, são moldados e são secos naturalmente, não é um tijolo cozido, né? Então, cada vez mais também vem sendo utilizado aí o tijolo adobe. Então, quando a gente vai representar, né, as nossas paredes, já conhecendo como que a gente chega à largura, dependendo do tipo de tijolo, dependendo da disposição que o tijolo vai ser colocado para formar essa parede, nós vamos ter que utilizar linhas contínuas quando as arestas são efetivamente cortadas pelo plano de corte. Então, aqui nós temos uma parede que foi de fato cortada pelo nosso plano de corte, então será linhas contínuas mais largas, né? Então, se a gente tiver uma parede, né, como essa parte aqui, que seria a parte mais de baixo, né, a parte do peitoril, ainda vou falar o que é o peitoril, mas seria a parte do peitoril da janela, né? Então, essa paredezinha aqui de baixo da janela, ela não foi cortada pelo nosso plano de corte, ela estava um pouquinho mais abaixo. Então, a gente utiliza linhas contínuas, médias ou estreitas. E podemos ainda utilizar linhas tracejadas estreitas quando as arestas estão aí, né, invisíveis naquela visualização, ou seja, estão acima do plano de corte. Então, aqui a gente tem uma janela alta, que nós também já iremos definir o que é janela alta e vai ficar melhor de ser compreendido posteriormente. Então, aqui, considerando que nós temos essa janela alta, ou seja, uma janela que está acima do plano de corte, a gente representa a janela, mas representa aí tracejada. Então, aqui nós temos mais uma exemplificação, né, uma ilustração de uma parede que foi cortada pelo plano de corte. Então, a gente representa aí, né, a espessura, o delineamento dessa parede com linhas contínuas mais largas. Se eu tenho uma parede que está abaixo da altura, né, que passou o plano de corte, a gente vai representar com a linha um pouco mais estreita, né, média ou estreita, e também, de preferência, determinar qual é a altura desta parede, certo? Para que mostre, de fato,
onde assim ela vai terminar, onde ela vai finalizar, como sendo aí, né, ainda abaixo do nosso plano de corte. E as linhas tracejadas, né, como eu falei, utilizada aí para janelas altas, ou então posso também utilizar para mostrar aí por onde está passando a cobertura do nosso telhado, né? Então são arestas que estão invisíveis naquela visualização, mas que eu tenho que representar, porque estão acima do plano de corte, mas também fazem parte da nossa edificação. Então, aqui finalizamos a representação, né, de como que a gente vai representar as paredes de uma edificação em planta baixa e continuaremos o estudo aí nas próximas videoaulas.